Quando ela abre a boca, os pelos do corpo arrepiam. A voz é um trovão. Além de cantora, ela é filha, mãe, mulher. E uma mulher dona do próprio nariz. Ou melhor, dona do corpo inteiro. Se você gosta de samba, com certeza você já ouviu ela cantar. Já ele é um artista nato. Com a caneta e o papel, nasce uma arte. Com a lata de spray, nasce uma arte. Pintura, colagem, tatuagem. Esse cara cria de tudo. E é autodidata, hein? Com certeza, você também já fotografou algum dos trampos dele por aí. Sabe o que os dois têm em comum? Como diz a música Coisa de Pele, imortalizada por Jorge Aragão, eles fazem o show e assinam a direção. Olá, eu sou Felipe Pedrosa, sou jornalista, documentarista e criador do projeto Trem para Fazer. Eu sou um cara preto de tom claro, tenho um cabelo preto, curto e a barba preta, começando a ficar grisalha. Tenho o peso mediano e estou num fundo totalmente preto. O meu look também é total black, calça, camisa e tênis preto com alguns detalhes em branco. Hoje, o Trem para Fazer entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta ao audiovisual de contagem, recebe duas figuras que, como diz a música Coisa de Pele, fazem a arte do nosso chão. Letícia Reis e Guilherme Araújo, ou melhor, Maisena. Quem são vocês? Eu sou Letícia Reis, sou cantora, sou vocalista do grupo Resenha Delas, já passei por diversos grupos femininos. Sou uma mulher negra, pele mais clara, cabelos cacheados, já também ficando brancos. Hoje eu tô com um vestido rosa ou fúcsia, eu não entendo nada de cor. Toda poderosa. Por favor, sou uma mulher gordinha e tenho muito orgulho disso, hein. E você, Guilherme, quem é você? Sou o Guilherme Maisena, né? Eu sou multiartista, vamos dizer, né? Porque eu faço várias coisas aí. Multimídia, a palavra é multiartista, multimídia. Eu sou negro, né? Acho que uma tonalidade clara também, de certa forma, né? Tenho várias tatuagens nos braços, na mão, nos dedos. Cabelo curto, tenho barba preta também, com alguns aqui, alguns fiozinhos já grisalhos também. Alargador. Estou usando uma camisa branca com uma estampa bem curtinha aqui do lado esquerdo, né? De uma carta de baralho, calça preta, tô com um tênis aqui com alguns detalhes em branco e sou um negrão bonitão. Aê! Gostei da autoestima, né? E é muito legal, assim, eu gosto de ouvir autoestima e é muito esse momento, né, da autodescrição, ele é muito importante, assim, né? Porque quantas vezes outras pessoas nos descrevem, né? E muitas vezes não é É fiel. a primeira vez que eu faço isso, na verdade, fiquei pensando aqui. E foi bom pra você? Foi tranquilo. Eu acho difícil falar da gente mesmo, até mesmo das características físicas. Eu acho que é muito difícil, que a gente às vezes tem que até fazer esse exercício de falar da gente. Mas sabe uma coisa que é muito interessante, assim, e eu já tô até fugindo da pauta, mas é porque eu acho que a descoberta da negritude, né, você se reconhecer enquanto uma pessoa preta ou preto, ela passa por isso. Porque quando a gente vai preencher, né, alguma ficha, tá lá pardo, moreno e tudo mais, e isso gera uma dúvida na gente que está preenchendo. Pô, que cor que eu sou? É. Né, assim, pô, em qual classe que eu vou me enquadrar? E o se assumir uma pessoa preta é algo muito recente, né. Antigamente a gente tinha aquela vergonha, a gente alisava o cabelo, a gente não aceitava muito o tom de pele, os traços, né, o nariz mais largo, que é uma coisa da raça negra. E a gente tinha essa dificuldade. O padrão de beleza imposto era um outro, né, era aquele europeu, da mulher branca, do cabelo liso, magra, e tudo isso hoje tem se quebrado, que é uma coisa muito importante, né. Essa questão aí, ó, para mim é mais estranho de falar, porque assim, nunca foi uma questão dentro de casa, até porque eu sou mais escuro que meu pai e minha mãe, na verdade, assim. Minha família era essa bagunça brasileira aí, né. Meu avô, por pai de mãe, ele era negão também, assim, e a minha avó era indígena. Então a minha família, assim, tem gente, várias tonalidades de pele, então isso nem se discutia também, né. Eu acho que é uma coisa que a gente Não, eu vivi muito isso, né, porque, assim, eu sou preto de tom claro e tenho os traços finos, né, cabelo liso, né, meu cabelo quando tá maior fica mais cacheado, mas
é um cabelo mais fino, né, então, até você se reconhecer, se descobrir e se impor também, né. E partindo pra música, Letícia, quando e como você descobriu que a sua voz faz o chão tremer? Porque, né, não são só os pelos do corpo que arrepiam não, o chão treme quando você canta. Então, eu comecei nova, mas eu comecei na igreja, né, cantando em coral da igreja, mas eu fui pra música mesmo, eu fui ver Ronaldo Alacoque e o Edson Cantuária, eles cantavam no balaio, lá na João César, eu tinha uns 15 anos, 16 anos, e lá tinha um palco aberto toda segunda-feira, que eles tocavam e quem quisesse chegar cantava. E eu fui lá e eu achava maravilhoso, e a minha prima falava: vai lá cantar, você canta muito". Eu falava: "Ai, eu não, não, pelo amor de Deus, não vou lá não". Aí, né, depois que você toma umazinhas, né, você anima. E fui cantar. Aí foi a primeira vez que eu me apresentei fora de coral da igreja para as pessoas. E aí o Ronaldo me convidou para ir em outros bares, eu comecei a fazer, conheci Então você outros cantou bem, né? músicos. Ele te Cantei. convidou, Sim, já sim. começou bem, ué. Você imagina quem ia na igreja ver o coral? Ele falava assim: "Esse lugar tá ungido". Já Era a começou bem. Letícia cantando. Já Mas nessa começou época eu não tinha ainda esse preparo, a rua te ensina muito, né, a rua é uma escola. E Ronaldo Alacoque e Edson Cantuária são 2 artistas, assim, Edson era um artista fabuloso, que Deus o tenha, e Ronaldo Alacoque, o músico em Contagem, que não tocou, que não cantou, que não foi ver cantar Ronaldo Alacoque, não tem uma história dentro de Contagem. Ronaldo Alacoque, ele faz parte da história da música de Contagem, é uma coisa inacreditável. Para o samba, eu já fui depois. Eu fiquei vários anos fazendo barzinho, rodei muito barzinho em Contagem. Fiz balaio, fiz berimbau, nossa, eu não consigo nem listar os bares, mas foi muito. Passei por muito bar em Contagem. Quando eu cantava alguns sambas, Alcione, aí o povo falava: "Não, você tem que cantar samba, você tem que cantar samba". E aí depois que você entra no samba, você nunca mais sai. O samba, ele traz uma coisa maravilhosa e aí acabou, nunca ma de vez em quando, mas muito raramente, eu faço alguma outra coisa que não seja samba, mas tá hoje tatuado em você o tá samba. tatuado. Tatuado em você o O samba. samba é meu dom. Quer dizer, tá tatuado E em você. e aí acabou, agora eu sou uma sambista. Agora é a sambista. E você, Guilherme? Cara, com certeza você não vai lembrar disso, né. Eu era moleque, eu fui na extinta Tatu House, o Hélito ainda era vivo, você estava desenhando, e a primeira arte que eu me apaixonei foi a arte visual. Na verdade, o único vestibular na minha vida que eu tentei foi para Belas Artes na Federal. Que bom que eu não passei, depois, né, eu fui estudar jornalismo e tal, mas eu lembro de você lá desenhando, tá ligado, cara? E Mas eu como não vou lembrar do não realmente. vai não. Você não tá enganado não. Você não vai lembrar, eu era moleque, assim, não tô É. falando que a diferença nossa é tão grande não, mas assim, você já estava ali no trampo, eu fui ali colocar um piercing, tá ligado? Sim. Assim, um outro rolê, né. Mas como é que entrou a arte visual na sua vida? Como é que isso começou, cara? É, eu também, como eu disse, comecei bem jovem, né, mais novo, eu era um cara bem introspectivo, e eu sempre gostei muito de quadrinhos. Tanto é que eu ia pra casa da minha tia no Rio de Janeiro, todo mundo ia pra praia e eu ficava no quarto lendo gibi lá, né, porque o meu tio tinha vários quadrinhos lá que era bem difícil de eu conseguir, porque eram caros, né, assim, Asterix, coisas europeias aí, Gru e tal. Não era um tipo de quadrinho que eu conseguia acessar, então eu ficava por lá. Li inclusive Turma da Mônica. E aí, naturalmente, eu comecei a copiar os desenhos, né. Já tinha um interesse de desenhar, assim, eu e meus irmãos, né, só que eu fui desenvolvendo. Então eu ficava copiando quadrinhos e eu acho que começou a partir daí. Eu era bem novo mesmo e fui fazer várias outras coisas da vida aí, né, trabalhei um monte de coisa. Não, nunca, porque a gente está falando dessa coisa da negritude, ser artista não é um negócio que um cara da periferia pensa: "Não, você é artista". Primeiro que você nem vê isso nem como profissão, você nunca eu novo pensei: "Não, você é artista". Então eu fui fazer um monte de coisa e saí depois do exército, aliás, né, já tinha 23 anos, sei lá, quando eu falei assim: "Cara, vou começar a tentar a sorte com esse negócio de desenhar". Comecei a pintar umas camisas, pouco tempo depois eu conheci a cultura hip hop, que a gente nem chamava, né, conhecer o grafite, a gente não tinha esse entendimento da cultura hip hop. Comecei a fazer grafite em 97 por aí, e de lá pra cá isso virou meu estilo de vida, que é mais
do que minha profissão, né? Um estilo de vida, porque o grafite é um modo de vida, a tatuagem não é só ganhar pão. Tatuagem eu tô até devagar no momento, mas enfim, como você já falou, é uma das coisas que eu desenvolvi nessa caminhada artística aí. Das linguagens, né? É, Diversas linguagens. tô pintando agora, voltei a pintar telas, que eu estava parado aí, Tá desembolando um pouco de tudo, um assim. pouco de tudo. Letícia, a gente pensar o samba, fiz questão de citar Jorge Aragão, todo episódio eu cito algum verso de alguma música, né? Mas mesmo assim, quando você foi entrar no samba, né, nesse universo do samba, você sentiu alguma resistência? Ou pela cor, ou pelo gênero? O samba, ele ainda é muito machista. Você pode ver que são poucas as rodas e são poucos os lugares que tem mulheres no samba. Você tem muita cantora, mas musicistas são poucas. Essa é uma das minhas maiores bandeiras. É por isso que hoje eu trabalho só com mulheres. Eu comecei com Mulherada Pede Passagem, depois fui para o Samba na Roda da Saia e agora a gente está com Resenha dela. E a ideia é difundir o trabalho das mulheres e mostrar que tem muita mulher com um trabalho muito legal no samba. Quando eu comecei, até que eu não tive muito preconceito, porque as pessoas que me acolheram eram músicos muito bons, músicos de nome, Fernando Bento, Valtinho tradicionalmente, Seu Ronaldo, Coisa Nossa. O primeiro samba que eu cantei na vida, no samba mesmo, foi no Opção do Samba, Seu Ronaldo, Coisa Nossa, que me deixou cantar. Então eu não tive muito problema. Eu não sei se é pelo tom de voz forte, alto, né? Eu não sei se isso criava uma imposição maior, mas a gente tem a dificuldade de ter uma roda só de mulheres. Nisso daí é um preconceito imenso. Eu lembro que um dia a gente estava tocando no Vila Ruanda, eu desci para, não me lembro para quê, tinha alguém cantando e tocando, e eu desci, eu estava descendo as escadas, um cara estava subindo, na hora que ele chegou na ponta, ele virou e falou assim: nossa, eu achei que era homem tocando. A gente não quer tocar igual o homem, a gente não tem essa necessidade. O samba das mulheres, ele não tem que ser igual ao dos homens. Ele tem que ser bom. O samba tem que ser bom. O samba tem que ser gostoso de ouvir. E é isso que a gente quer. A gente não quer se impor em cima de homem nenhum. A gente quer mostrar que a mulher faz um samba bom, como faz tudo em todos os setores da vida, tão bem quanto um homem faz. Então, essa dificuldade a gente tem de um samba de mulheres ser respeitado. Enquanto mulher sambista e mulher preta, no samba, eu não posso reclamar, eu fui muito agraciada. E ainda sou muito respeitada em todas as rodas, em todos os lugares que eu chego. Que também é fruto de um bom trabalho, né? Que acredito eu. Mas eu queria que todas as mulheres também tivessem esse mesmo respeito. Quando a gente pensa, né, na cultura hip hop, grafite, a gente já sabe da resistência que rola por parte da sociedade, né? É uma arte marginalizada. Quando a gente fala marginalizada, não de ser marginal no aspecto do dicionário ali, o significado cru, mas por estar à margem, né? O que hoje em dia nem tá, né, cara? Nem tá, Porque o não, hoje grafite tá. ganhou as Não, tá bem pop, né? o grafite tá. Invadiu um outro lugar. Sim. Mas, cara, a gente pensando no histórico como todo, né? No seu histórico como todo, e você em Contagem é um dos grandes nomes do grafite. Como é que foi essa relação ali dentro, sacou? Do próprio grafite, da própria construção dessa carreira? O começo realmente foi, como eu te falei, a gente nem tinha essa informação assim a gente não tinha esse entendimento dos 4 elementos da cultura hip hop, né? Apesar de que já se ouvia um Racionais, todo mundo já curtia um rap, mas a gente não pensava como é uma cultura mesmo. Então cada um estava fazendo seu corre ali. As pessoas não entendiam que era grafite. Então era uma coisa assim bem marginalizada o negócio. As pessoas falavam assim, por que vocês estão fazendo isso aí, né? Passava um cara, ô, pichador, coisa e tal. Então, não se entendia como arte. Talvez também não tinha um pensamento que a gente estava fazendo arte também. A verdade todo mundo queria curtir aquele momento. Então, hoje, inclusive, tem-se saudade, na verdade, daquela pureza, né? Que vivia aquela coisa, adrenalina, de estar ali fazendo uma coisa não autorizada. Tem todo esse lado também. Muita gente tem saudade desse momento do grafite, de descobrir as coisas, né? E eu tô falando de Contagem, porque isso, uma cidade igual São Paulo, Rio, já estava anos na frente, até BH provavelmente, que tinha um preconceito também da cena, né? A cena de BH não recebia a cena de Contagem assim. Tem esse preconceito, inclusive, de áreas, né? Porque é uma coisa Territorial. bairrista. Porque
Hoje tá todo mundo é legal, né? Todo mundo hoje é legal. Todo mundo, chega aqui, mas no começo, você chamava assim, eu sou de Contagem, não tinha moral nenhuma em BH. Então, vários caras, como você me citou aí como uma das referências de Contagem, vários caras aí, que eu vou citar o Totti, o Borne, o Tris, vários caras teve que desbravar quando tudo era mato aqui, né, a gente teve que botar o nome de Contagem no mapa também. Então, dá uma certa saudade. Na verdade, quando a coisa era mais underground, vários caras reclamam, o grafite hoje se vendeu, coisa e tal. Resumindo, foi difícil, mas também foi bom. Você fica com a casca grossa por causa disso, né, cara? Eu gosto dessa disputa de rua. A verdade é que também eu gosto dessa coisa, né? Essa raiz, vamos usar o termo raiz. Essa parada de você estar lá e ter que botar, ser respeitado pelo trampo que você está fazendo, isso tudo é muito, muito... Eu gosto dessa parte aí do hip hop. Até mesmo o cenário em São Paulo, que é por mais avançado que também tem um preconceitozinho Com o cenário, porque com o assim... cenário de outras cidades. Justamente, porque o grafite, né, o hip hop em si, é uma coisa que veio de gente, de uma realidade violenta. Então, assim, você quer se autoafirmar ali, cara, né? Você rimando, tanto é que é batalha de rima. Sim. Ninguém tá ali pra ficar amigo. Até que os caras são, todo mundo é amigo, mas assim, você tem que falar que você é foda ali. Então, eu represento mesmo. Então, tem essa parte que é bem legal. O preconceito que eu sofri por você é de Contagem, pô, você é de nacional. Isso dava um sangue no olho. Vocês vão ver então. Quase que eu xinguei aqui agora. Mas assim, mas era massa também, era massa. Mas aí, cara, eu quero ser ácido assim, sacou? E aí quando a gente comenta, né? Pô, o grafite tá chegando nas galerias, né? Tá ganhando exposição no CCBB e tudo mais, sacou? Mas e aí, os grafiteiros que estão indo pra esses lugares, são pretos ou brancos? Pois é, eu tive na exposição dos Gêmeos, né? Eu falei assim, né? Ícones aí máximos, né? Os caras que... Tô nem falando dos caras que sempre exaltaram a cultura hip hop. Mas lá, o público que estava vendo, majoritariamente branco, aí falou, não, o grafite é tão legal, né? O grafite... Não tem como a gente negar essa realidade, né? Muita gente fala assim, o talento que você tem, mas você podia estar ganhando dinheiro pra caralho com arte e tal. Mas eu faço coisas aí que ninguém tá fazendo. Por exemplo, colagem aí, ninguém num raio de quilômetros aí conseguiu fazer o que eu fiz ali. E a realidade financeira minha é bem diferente de vários caras. Não tô reclamando não, porque eu tenho disposição para correr atrás. Agora, como a Letícia falou aqui do samba, um tempo atrás não tinha menina pintando na rua. Era uma ou outra. Eu até participei aí com a Zi Reis, que é de Contagem também, do movimento lá no Nacional, que a gente fez um evento só de mulheres. Eu estava nos bastidores, porque a Zi falou comigo que o grafite era machista. Eu tomei como um ataque pessoal. Eu falei assim, não, que isso, não tem nada disso não. Eu pensei que ela estava me atacando. As meninas estão na rua porque é difícil, porque coisa e tal, porque coisa e tal. Aí depois eu parei para pensar, pior que né, bicho? Aí eu falei, o que você quer fazer então? Ela falou que queria fazer um evento só com mulheres, então vou te ajudar. Aí várias meninas foram lá, pintaram, inclusive, né, ofenderam os homens. Eu tomei como ofensa também. Os homens, não sei o que, não deixa pra lá o que falaram, mas eu fiquei ali, fiquei meio mordido na hora e tal, mas eu vi que as meninas foram lá, pintaram. Meninas que estão pintando até hoje e conquistaram o mercado, e elas mesmas falam, né, que o evento é assim, chama 13 caras, 2 meninas, e assim, a maioria são brancos. Então, assim, financeiramente, a diferença entre os brancos e negros é absurda. E quando a gente pensa nessa imposição, né, das minas, já conversei também com algumas grafiteiras também e tudo mais, né? É necessário para mudar, senão a gente nunca vai perceber o que a gente repete, que é uma coisa estrutural, é um machismo estrutural, assim como o racismo estrutural. Então, se ninguém chegar também de voadora, a gente não vai para lugar nenhum, né? E a Letícia é a pessoa que chega de voadora nesse rolê também, né? Mas olha, no samba também a gente tem essa questão também. Você acha que no samba... porque é samba, só os negros que dominam. Nós temos hoje um cenário, até no pagode, das mulheres, pagode das minas, né, que estourou. Você pode ver que são todas muito bonitinhas, lourinhas, cabelinhos todos ajeitadinhos, magrinhas. Só que você já tem uma galera muito antiga, por exemplo, resenha de crioulas no Rio de Janeiro. É um absurdo o samba e o pagode que as mulheres fazem. Por que elas não têm uma ascensão? Fisicamente falando, elas não são um padrão que a televisão quer, que a televisão exige.
São mulheres negras, gordinhas, né, algumas também são brancas, mas não tem um padrão de beleza que o Pagode das Minas tem. Não estou falando mal do Pagode das Minas. É daqui de Minas? Não, o Pagode das Minas, ele é do Rio de Janeiro, São Paulo. Tem algumas mulheres tá. do Rio, outras de São Paulo. Que inclusive tem mulheres lá que são minhas amigas e são muito boas, Fernandinha Vasconcelos, Renata, que é uma galera boa, mas eu estou dizendo que a mídia, ela ainda compra quem é bonitinha, quem tem um padrãozinho. Isso ainda é um fato. Gabi Moura, que é uma cantora fabulosa, fabulosa. Quem não conhece ainda conheçam. Toca cavaquinho, canta, faz pagode. Agora que eles colocaram ela no Pagode das Minas. Então, assim, tem muita mulher que já faz um trampo bacana há muito tempo. Antes de entre elas, tem uma galera aí que tem mais de 20 anos, roda de samba de mulheres de mais de 20 anos, mas que não tem essa ascensão por falta de grana, né? Uma galera da periferia do Rio de Janeiro. São mulheres que tocam na bateria da Beija-Flor, na bateria da Mangueira. As mulheres são super bem respeitadas pelos caras no Rio de Janeiro, mas não tem essa ascensão. E aí, então, esse preconceito a gente tem muito. Assim. Tanto no campo da arte, né, ou usar arte visual, quanto no campo da arte musical, né? Eu acho que a grana dita muito. Ah. Então, eu acho que o primeiro item para exclusão é a grana, né? Como viver sendo sambista? Como viver sendo artista? E aí, como viver? Ou sobreviver? A gente mais sobrevive do que vive. E hoje a música, ela também tem a questão muito high-tech, né? Hoje você tem que estar na mídia social. É, isso aí. E isso é uma coisa que não tem como. Isso eu acho que é para qualquer arte. A arte hoje, ela está na rede, ela está na internet, você tem que mostrar a sua cara. E é muito difícil você fazer isso, porque tem gente que tem todo um parâmetro para poder, um aparato para poder se apresentar e para poder apresentar trabalhos muito bons, que são mais vendáveis. Então a gente que tem que ter um outro trabalho, além do trabalho da música, é muito difícil. E a maioria dos artistas de samba, hoje, em BH, em Contagem, todos têm 2 trabalhos. Trabalho da música e um outro trabalho para conseguir se sustentar e tentar achar um caminho da arte. A gente não consegue viver só da arte. E a maioria das pessoas são pessoas negras, são pessoas que vieram da periferia. Isso é um fato, né? Isso é um fato, isso é uma realidade no mundo do samba. Algumas pessoas dão muita sorte. Também tem isso, não é só o talento, porque você tem muita gente talentosa. Não é Mas- meritocracia, que é só. Não, Sim. é só você querer, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas, é um discurso, né? Não, todo mundo não tem as Não mesmas tem, 24 pô. horas. Tem, lógico. Porque você que tem que trabalhar 8 horas por dia para depois ir ensaiar, para depois ir tocar. Você não tem as mesmas 24 horas de uma pessoa que tem a condição de acordar e já sobreviver da música, já viver da música, já respirar a música. A gente tem vários músicos aí, amigos meus, que andam no ônibus com foninho de ouvido, estudando a música que tem que pegar para o próximo show. É uma realidade nossa. E ainda é mãe, é filha, é amiga, né? E você, cara? Você consegue hoje viver da sua arte ou você também tem que fazer outros pulões para dar conta? Não, eu vivo, igual como eu te falei, de tatuagem, eu vivo de arte já, ou sobrevivo de arte já, desde, sei lá, 2003, que estou vivendo né, do que eu consigo fazer. Pintando um grafite, ou vendendo uma tela, fazendo tatuagem. Só que é o seguinte, por exemplo, essa exposição que eu coloquei na rua aí do samba, se não fosse edital, jamais estava na rua. Eu fiz uma outra exposição, que foi a minha primeira exposição solo, inclusive fazendo colagem, que foi um calvário, foi um negócio assim, calvário, literalmente assim. Foi um negócio que, tipo assim, para mim trabalhar, para mim conseguir colocar o projeto na rua, tanto é que demorou quase 3 anos. Ficou conta atrasada, quase teve divórcio. A minha esposa falou, mas o que esse filho da puta tá fazendo aqui até... Vai trabalhar, caralho. Aí tipo assim, ué, porque assim, eu tinha que colocar, porque eu fiz o compromisso, eu tinha que colocar a parada na rua. Só que, ou eu pintava ou eu ia trabalhar. Então assim, foi um calvário. Então, dentro disso que a Letícia colocou, por exemplo, um cara que pode ficar por conta de pintando uma tela, isso é inviável para mim. Então assim, eu não consigo me bancar vários projetos que eu quero fazer, que eu tenho ideias, são
Mas, de fato, você poder falar assim, ó, eu vou me dedicar a fazer um projeto aqui, é uma realidade que eu também desconheço, assim, ó, de vários caras aí, pretos e brancos, né, de quebrada. Não posso nem dizer que a arte de rua tem a questão racial, assim, tão complicada, porque eu vejo que ela é complexa para todo mundo. Arte de rua especificamente. Porque como o grafite alcançou esse lugar que você falou assim, tem vários caras que podem viver de grafite. Agora, artes visuais, que é o que eu estou me dedicando mais agora, pintar tela, aí a diferença racial é gigante. Porque você precisa de toda uma estrutura, você precisa de um ateliê. Eu estou pintando num quartinho. E agora que eu consegui? Essa primeira exposição que eu fiz, eu estava fazendo na cozinha, cara. Chegava de madrugada depois de estar trabalhando, aí eu colocava a tela ali em cima e pintava, porque não tinha ateliê. Depois de chegar do trabalho. Isso é uma coisa muito engraçada. Eu tenho uma prima minha que agora está na UENG. E qual que é a dificuldade dela? Ela fez um quadro, ela está no 3º período, mas o professor dela ficou tão apaixonado com o quadro que o quadro dela foi exposto no Palácio das Artes. E uma pessoa ofereceu para ela R$ 5.000 pelo quadro. Ela já queria vender. Ela tá louca, eu nunca na minha vida imaginei ganhar R$ 5.000 É. num quadro que eu fiz. Ela já queria vender o professor. Não. Eu não tenho dinheiro para vir para a escola. Eu não tenho dinheiro para pagar meu ônibus para vir para o UENG. Você está querendo que eu recuse R$ 5.000? Tá de brincadeira. Então, assim, é uma outra É outra realidade. realidade. É uma outra é outra realidade. realidade. Então, assim, foi um pedido dele, ele conseguiu uma bolsa para ela e tal. Mas ela falou assim: até hoje eu xingo ele porque eu não vendi aquele quadro Eu de R$ 5.000. xingaria muito. Eu tenho 3 Sim, filhos. mas Eu é. moro em Betim, na periferia. R$ 5.000 num quadro, para mim, é uma coisa absurda. Quando a mulher ofereceu 1.000, eu já estava querendo ir lá e tirar o quadro e entregar. Então, a realidade de quem vive na periferia e faz a opção de ser artista, ela é dura e ela é difícil. Mas não tem jeito. A arte é amor, é paixão, é uma coisa que te pega, que é algo maior. Você não consegue falar não. Encanta, né? Você encanta pela voz, Maisena encanta pelos traços, pelas colagens, né? E assim, você já adiantou aí o rolê da exposição, que é onde eu acho que a história de vocês dá uma cruzada massa, assim, né? É. Só que eu quero voltar antes da exposição, o Samba da Lata Preta, né? Poxa, você pintou a Letícia num beco de Contagem, né? Ela foi imortalizada Ai, eu num me beco, emociono né? todas as vezes que eu lembro. Que rolê foi esse, cara? O Samba da Lata Preta, cara, começou graças, né, ao pessoal da Casa das Poesias. O que aconteceu? A Flávia Barbosa, né, me convidou para conhecer esse projeto. E aí eu fui lá, despretensiosamente, fui lá fazer um grafite lá, conheci o espaço, atende crianças carentes, outras pessoas também, pessoas mais velhas e tal. E eu fui lá para pintar. Beleza, né? Aí, quem que eu conheci lá, né? Em frente à Casa das Poesias tem o bar do Cacá. Eu conheci o Cacá. Aí lembrei que eu queria fazer um projeto de samba há muito tempo. Porque assim, o que acontece? Eu escuto samba, mas o samba é um negócio que assim, eu não vivo, eu não vou dizer assim, frequentei rodas de samba, já fui e tal, mas não, porque assim, eu sou muito eclético musicalmente, e eu comecei a escutar samba por causa do meu pai. Meu pai ouvia samba, né? Era um som que eu só fui entender quando eu era adulto, porque eu ouvia samba assim quando eu era moleque, mas não, né? Eu ouvia rap, eu ouvia rock e tal, mas eu não entendia samba, ouvia e tal. E aí, quando eu comecei a entender, eu levei pra rua, fiz um grafite, pintei o Pixinguinha, muito tempo atrás, todo mundo pirou, falou, nossa, que doideira esse grafite. E nem tava isso tudo, mas a galera, nossa, que massa, mas não tava isso não. Aí é o seguinte, depois disso eu fiquei pensando, pô, podia fazer um projeto de samba, né? Podia fazer isso com grafite e tal. Só que, pelas dificuldades, colocar aquilo na rua foi inviável. Resumindo, isso era, sei lá, 2010, 2012, isso era inviável. E aí, mais um projeto engavetado, deixei pra lá. Anos depois, tava nem lembrando disso, que eu fui trabalhar com a Flavinha. E aí conheci o Cacá, e que eu queria fazer um projeto de samba um tempo atrás, e aí, vamos fazer então. E eu queria fazer uma exposição, o meu projeto de samba que eu queria fazer exposição. Só que eu parava para pensar assim, pô, mas o samba é muito grande, cara. Como é que eu faço uma exposição de samba? O universo é gigante, o que eu vou pintar? Como é que eu vou fazer isso? Então, além das dificuldades financeiras, também tinha dificuldade de como é que eu vou fazer uma exposição, que era o tamanho do samba, né? Anos de história, define o Brasil, talvez, é a música que, né?
Samba é gigante, então era um projeto que assim parecia até pretensioso para mim, mas eu queria fazer. Detalhe, como fazer telas no momento se mostrou muito difícil, a gente fez na favela mesmo. Eu pintei nos muros, pintei alguns sambistas, pintei o Cartola, que foi o primeiro, pintei o Paulinho da Viola, pintei o Bezerra da Silva, que é o meu sambista preferido. Clara Nunes, enfim, repercutiu muito bem na cidade, muita gente viu. E o Rafa Aquino, que é um grande camarada, convidou, né, para pintar aqui, fazer, bom, traz isso aqui para contar isso também, cara. Vamos fazer um beco do samba aqui. Eu falei, não, vou pintar o Martinho da Vila que eu não consegui pintar. Sugeriu pintar a Letícia, eu falei, lógico, vamos fazer isso aqui. Então, surgiu de um projeto completamente aleatório e que começou a repercutir, que virou, inclusive, essa exposição. Eu queria dar sequência nisso que eu estava fazendo. Um amigo meu, que foi o Atos, que falou assim, cara, pô, por que você não faz o samba mineiro? Especificamente artistas de Minas. E aí eu falei, pô, é mesmo. Eu nem conhecia vários artistas de... Você falou do Fernando Bento, que eu fiquei apaixonado na obra do cara, eu não conhecia. Então, assim, eu consegui colocar um foco nesse projeto, assim, ó. Então, a exposição se tornou possível também porque tinha que ter uma lente, né? Você tem que falar assim, do que eu vou falar aqui? Porque se eu vou falar de samba, então começou, resumindo a história toda, porque é muito mal isso aqui, eu falei, vou fazer o samba mineiro. Então o Samba Lata Preta virou essa homenagem ao samba mineiro. E, inclusive foi bom para mim que eu conheci vários artistas, né? E tô desvendando todo esse universo aí. E aí, só para citar, né, para quem está nos assistindo e nos ouvindo, a exposição começou nos muros, Começando nos por muros. fim agora viraram telas, né? Telas, é. Mas deu tudo certo, né? Tá na rua aí, inclusive eu conversei com a Letícia, que eu vou levar para novos espaços. Sim, ela está em vida útil ainda a exposição. Sim, vai rolar esse ano. Letícia, você ficou com o olho cheio de lágrima. Como é que Eu foi fui isso aí? retratada 2 vezes. Eu fui retratada no Beco do Samba, Justamente. foi imenso. Merecidamente, né? Merecidamente. E depois, quando ele veio com o Samba da Lata Preta, eu também fui retratada junto com a Jodi Siqueira e com a Raquel Moreira, que são do Resenha Delas. De novo, como é que não se emociona? O muro está eternizado lá, todo mundo que passa vê. E tá lá até hoje, né? Tá lá até hoje, é um registro na cidade. E ser reconhecida dentro da sua cidade é uma coisa muito difícil. Eu fiquei muito feliz com essa exposição, eu achei uma coisa muito maravilhosa, muito fofa. No dia que eu me falaram, eu chorei de emoção, eu achei muito lindo. E aí fui retratada de novo, que também ficou lindo o quadro. Um dos mais trabalhosos, inclusive, viu? Porque Inclusive, acho que eu tenho que juntar dinheiro para comprar. o cabelo, né? O cabelo. Vende o quadro da sobrinha e compra o do mais Primeiro que, tipo assim, pintar a pele preta tem uma série de dificuldades, né? E assim, são várias tonalidades, então assim, e o cabelo e as roupas, então foi uma das telas mais trabalhosas suas, na verdade. Um peso, Tem né? um trabalho Tem aí. todo um peso. Oh, meu Deus, o quadro vai ser mais caro. E aqui, você falou, né? Além desse reconhecimento, você se sente uma pessoa reconhecida na sua própria cidade? Em alguns momentos, sim. Em outros momentos, não. Às vezes, eu me sinto mais valorizada lá fora do que na cidade. Mas isso é uma coisa que é muito complicado, porque hoje em Contagem, a gente quase não tem samba mais. Eu criei uma história de samba lá atrás, no Bolotas, que lotava quando começou. Então, assim, foi se criando uma história de samba, mas a gente não tem casas de samba. A gente teve o Vila Aruanda, que inclusive eu era madrinha da casa, e que realmente era uma casa muito gostosa, muito maravilhosa, mas também não foi para frente. A gente tem hoje o Samba na Tenda, eu tô lá muito, muito, quase todos os eventos eu sou convidada para participar, mas ainda a gente não tem um local de samba aqui, né? E muitas vezes, por exemplo, a gente tem vários eventos grandes em que eles chamam uma banda de fora, mas eles me colocam como participação. Primeiro para chamar o público da cidade e primeiro para justificar, né? Ah, não, tem uma cantora da cidade. Queria ter mais valorização, não só para mim, mas para vários artistas. O cenário da cidade. O cenário da cidade. A gente entende que a gente não tem vários lugares de samba na cidade, a gente gostaria que tivesse, mas que pelo menos nos eventos, por exemplo, grandes, da prefeitura, que os artistas da cidade fossem contemplados, sabe? Igual, estou participando de todos, mas eu sou sempre convidada para fazer uma participação. A gente fica assim, por que não é o meu show? Dá essa, tem essa Exato. coisinha, sabe? Parece óbvio, mas e você? Se sente reconhecido no seu território? A molecada se inspira em você, isso aí já, né? Eu me sinto reconhecido. Não posso dizer que
que as pessoas não falam assim, pô, Maisena é uma referência no grafite da cidade ou na arte urbana que seja. Agora, de fato, falta toda uma estrutura, né? Tanto é que eu fiz uma exposição aí que foi super elogiada e falei assim, você vai apresentar onde? Não tem um lugar de apresentar. Então você já vê que a discrepância da coisa, né? Não tem o local de apresentar. Então tem essa questão, mas eu sinto que meu nome nesse cenário aqui é respeitado. Então nessa questão eu não posso falar. Para a gente fechar, vou resgatar o verso que eu falei no começo. Vocês veem o trabalho de vocês como a arte popular e vocês se sentem donos e diretores da própria caminhada? Sim, eu acho que sim. Eu tive algumas opções, né, eu fiz algumas escolhas, como por exemplo trabalhar com mulheres é uma escolha e é uma escolha difícil. Eu poderia ter muito mais trabalho se eu tivesse solo, eu tenho essa noção, mas eu tenho esse sonho. Então, dentro desse sonho, eu tenho feito um bom trabalho, pelo menos eu acredito nisso. E então eu batalho para aquilo que eu acredito. Então, eu acho que sim. Acho que eu faço a minha própria história. Você também, Maisena? Como eu já narrei aqui essa história do samba, por exemplo, igual a exposição, eu estou trabalhando agora numa outra sobre moda hip hop, né, especificamente a moda, né, os estilos do hip hop. Aí tem um outro projeto também de grafite que chama Black Power, que eu estou pintando personagens negros da cultura pop. Eu fiz um painel do Miles Morales, né, que é o Homem-Aranha, né, negro. Quero pintar outros personagens negros, então assim, tô levantando essa bandeira aí, né, na cultura urbana da cidade e tal. Capengando, porque eu queria fazer mais coisa, não tô conseguindo, mas assim, tô fazendo. Então, podia ser mais fácil, mas não é, então a gente não vai parar de fazer porque não é mais fácil. Uhum. Então assim, tamo aí, né? Ó, e eu vou falar, tá? É muito massa o Homem-Aranha tá lá, mas pra mim você é um herói e você é uma heroína. Sou fã do trabalho de vocês e não é de hoje. Tamo junto. E obrigadão pela participação, valeu demais. Eu que agradeço aí o convite. Agradeço demais o convite. O Trem para Fazer Entrevista, aprovado na Lei Paulo Gustavo, fomenta ao audiovisual, celebra e registra a história de agentes culturais pretos e pretas da cidade de Contagem. Este episódio foi gravado nos estúdios da Scriptus Comunicação. Estamos em um estúdio totalmente preto, com um tapete marrom, mais ou menos dourado no chão, 3 canecas brancas com a logomarca do Trem para Fazer. Eu agradeço você pela companhia, ouça este episódio no Spotify e assista no YouTube. Até o próximo episódio.